Adora, boa noite a todos. Estou revendo alguns amigos aí de um bom tempo, estão voltando. Sejam bem-vindos novamente. Prestaram bem atenção aqui na leitura? É só anotar aquilo ali, seguir a risca, que não precisa mais ouvir nada, viu, gente? Esse é o... Como é que diz ali, Jaime? O título? O Homem de Bem. É um conjunto de normas ali, de conduta. Mas, gente, se fosse assim tão simples, né? A gente não precisaria estar frequentemente repensando as nossas atitudes, reavaliando as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, o nosso temperamento, as nossas ações. Se fosse assim tão simples, né? Anotou, está anotado, ok, isso é o meu dever, ponto final. Daqui para frente eu serei perfeito, vamos dizer assim. Não é, né? Então a gente precisa de manutenção constante. Mas eu vou ler para vocês aqui uma psicografia que chegou lá no CEIU, em Blumenau, agora faz 2 semanas, que é a causa desse tema. Tá? O CEIU, a nossa casa lá em Blumenau, a casa irmã aqui, é um espaço maior do que esse aqui, né? E tem muitas atividades durante a semana, e recentemente passou por problemas em função das enxurradas, das tempestades lá. Então teve problema no telhado, caiu forro, enfim. Precisou de uma série de manutenções. E aí, tem uma equipe espiritual bastante grande lá também, e aí chegou a seguinte, só para vocês entenderem, eu falei isso aqui, vocês já vão entender o que está escrito aqui. E aí chegou essa psicografia no dia 24 de março, pelo médium Roberto de Oliveira, numa reunião mediúnica do CEIU. Diz assim: pequenas reformas. Meus queridos, a casinha amarela está consertando e reparando alguns pontos necessários. E com dificuldades está tudo dando certo e vai ficar bonito. Mas hoje gostaríamos de falar das pequenas reformas que temos que fazer em nosso íntimo. Em muitos casos, precisamos apenas de pequenos ajustes em nosso telhado espiritual e nas paredes de nossas emoções. São coisas que não percebemos que precisam de um consertinho de vez em quando. Nossos olhos, às vezes, cegam diante da rapidez da vida moderna, das necessidades que geramos desnecessariamente, e nem percebemos as pequenas rupturas em nosso caráter. Precisamos, nessas épocas, que a luz ilumine mais a escuridão da humanidade, a parar e refletir, fazer aquele concerto num pensamento aqui ou numa atitude acolá, sempre lembrando que toda reforma gera entulho, e a esse também deve ser dado o destino devido, seja com o perdão íntimo ou com a caridade de doação moral. Observem, identifiquem, consertem e continuem. Estamos sempre ao lado de cada um, e a tarefa é árdua às vezes, mas fazemos com amor. Apenas retribuam a quem precisa e reformem-se. Beijinhos, Vera. Uma psicografia toda carinhosa, assim. Não, pode deixar, já. Eu tenho mais um. Mas foi a partir daqui, ela aproveitou, então, a reforma que precisou ser feita lá na casa, e falando, então, da reforma íntima, né? Tão falada, tão propagada, especialmente no meio espírita, né? E que vai ser falada sempre, como um dos principais instrumentos de progresso. Progresso nosso, consequentemente, progresso de toda a humanidade. Mas antes, eu vou conceituar aqui o que é caráter, só para a gente unificar o pensamento, né? E a partir daí a gente vai tentar desenvolver aqui. Então, o que diz, se nós formos procurar no dicionário, o que vai dizer, o que é caráter? Nós vamos encontrar lá. É um termo usado em psicologia como sinônimo de personalidade. Em linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade. É o termo
que designa o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir, peculiar a cada indivíduo. Esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é o conjunto dos traços particulares, o modo de ser desta, sua índole, sua natureza e temperamento. O conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo lhe determinam a conduta e a concepção moral, seu gênio, humor, temperamento, esse sendo resultado de progressiva adaptação do sujeito às condições ambientais, familiares e sociais. Enfim, caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios. Por isso que muitas vezes a gente diz que a gente chama ou denomina alguém de mau caráter, ou uma pessoa de bom caráter, ou alguém sem caráter, né? Então, o mau caráter seria aquele que se deixa conduzir por um conjunto de hábitos, de normas, de pensamentos, de temperamento ruim, né? Aquele que causa algum dano a si próprio, mas especialmente ao seu redor. Claro, causando um dano ao meu redor, eu acabo causando um dano a mim mesmo. Mas já vamos chegar lá. Do contrário, também é verdadeiro, um bom caráter é aquele cidadão de bem, como já me acabou de ler aqui. É aquele que cuida dos seus limites. E aí tem um outro detalhe que diz o seguinte, olha só. É o homem que cuida da sua relação com a sociedade, né? Então ele diz o seguinte, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre, especialmente no capítulo 17, onde fala sobre o dever, ele diz o seguinte, o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo, onde começa ele? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Ou seja, não faça para outrem o que não gostarias que fizessem para si. Esse seria a melhor maneira de a gente determinar quais são os nossos limites. Né? E na medida em que a gente vai convivendo, vai trocando experiências uns com os outros, a gente pode, eventualmente, em função até da nossa correria, como diz ali a irmã Vera, passar por cima de algumas coisas, provocar certas rupturas no nosso caráter, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. Um exemplo disso, prático, simples, simplório até, mas que acontece no nosso dia a dia, no trânsito, né? Todo mundo está com pressa de chegar em casa. Aí, o que acontece? As esquinas vão ficando com filas, ninguém dá um espaço. Por quê? Faz de conta que não viu, né? Disfarça, olha para o outro lado e passa, deixa para o outro que vem atrás abrir um espaço para desafogar aquela rua. Certo? Ou então, ultrapassa pela direita, passa pelo acostamento, não é uma conduta certa, porque eu estou querendo, eu estou infringindo uma regra que era para que todo mundo possa fazer com que o trânsito flua melhor, mas ninguém está vendo, é só dessa vez, estaciona no local que não é para si, por exemplo, alguém que não tem a idade ainda para estacionar no local preferencial, mas são só por 2 minutos. E exatamente naqueles 2 minutos chegou alguém que precisava daquela vaga, e aquela vaga está ocupada. Não, ninguém viu mesmo, pronto, e vou embora. E assim eu vou cometendo uma série de pequenos erros de conduta que vão se somando, não apenas os pequenos... Tu consegues uma aguinha para mim, Vanessa? Por favor, eu esqueci. Vão se somando às atitudes das outras pessoas. E aí a gente acaba por piorar a nossa comunidade, a sociedade onde a gente está vivendo. Por quê? Porque um querendo passar na frente do outro. Certo? E passar na frente não é
Não é o nosso objetivo. O objetivo é que todo mundo possa... Obrigado. O objetivo é que todo mundo chegue bem. E não um chegue primeiro do outro. Desculpa, gente. Faz mal. Deu? Então, essas pequenas rupturas... Eu lembro que meu pai dizia o seguinte, a gente precisa cuidar disso, né? Quando a gente vai detectando pequenos erros, pequenos deslizes, é importante que a gente corrija imediatamente. Ele dizia assim, lembro isso há muito tempo, ele dizia assim, ó, quando a gente tem um carro, uma bicicleta, uma moto, que a gente cuida, limpa, tal, mantém tudo bonitinho. De repente dá um arranhãozinho lá no paralama e a gente deixa. Depois eu conserto. Daqui a pouco surgiu um amassadinho na porta. Depois eu vou lá, dou uma ré e arranho o para-choque traseiro. Olha, está tudo arranhado mesmo. Quando a gente vai perceber, aquilo está uma desgraça. Né? Por quê? Porque a gente não deu a devida importância. E vai ficando. No fim, nem lavar a gente quer mais. Né? Carro é só para andar mesmo. E pronto, é para me levar onde eu quero ir. Tudo bem, não é para ninguém se sentir culpado se está com o carro sujo, tá, gente? Ou amassado ou arranhado, não. É apenas um exemplo, mas é isso que acontece quando, por exemplo, a gente fura fila. Quando recebe um troco a mais e não devolve. Errou, mas também essa empresa... A gente começa a buscar desculpa, né? Começa a buscar desculpa. Esse patrão mesmo é um carrasco, então desviar o dinheiro aqui não tem problema nenhum, fiquei com troco, não está contabilizado, ninguém vai perceber. Né? E assim vai. Não... eu fui lá naquele prostíbulo mesmo, tal, que minha mulher já não me dá mais atenção. E a gente começa a arrumar desculpas, as mais esfarrapadas, para justificar os nossos erros de conduta. A boa notícia é que, para haver uma ruptura de caráter, precisa ter caráter, né? Um sem caráter não vai ter, né? E tem uma outra boa notícia aí. Cada ruptura, imaginamos aqui, se a gente romper um tecido do nosso corpo, rompeu aqui, cortou. O que acontece depois? Não cicatriza? Nessa cicatriz, formou-se um tecido mais forte do que o anterior. Assim como um calo ósseo. Quebrei o braço, eu nunca vou quebrar exatamente no mesmo ponto de novo, porque ali ficou mais forte. Assim acontece com um tecido nosso, uma pele. Assim também acontece com uma ruptura no nosso caráter. No momento, lógico, em que eu percebo que aquilo causou um dano a alguém. E aquilo me trouxe uma culpa. Puxa, errei aqui, realmente. Agora, essa culpa ela precisa ser acompanhada de outros dois pontos importantes. Só a culpa, por si só, não resolve nada. A culpa, por si só, é um peso que pode até paralisar. Que é o que muitas religiões nos colocam, né? Culpa, agora tem que se martirizar. Tem religião que antigamente fazia, inclusive, a pessoa ficava se escoteando, como é que era o nome daquilo? Era um negócio cheio de ponta, ou amarrava na perna e tal, que era para se martirizar o corpo, era uma maneira de expurgar os pecados e tal. Gente, uma maneira, eu diria, não é nem infantil, é simplória, né? De imaginar que eu martirizando o corpo, eu vou corrigir alguma falha moral minha. Né? Mas talvez seja uma maneira mais fácil, né, do que corrigir moralmente, é querer martirizar o corpo e achar que isso resolve. Não resolve nada. Atrapalha, porque enquanto eu estou pensando assim, eu deixo de fazer a reforma necessária, a reforma íntima. Né? Então, o que acontece muitas vezes é isso, é que eu vou fazendo pequenos desvios e vou achando que aquilo é normal, porque todo mundo faz também. E quando eu me percebo, eu estou transformado já numa coisa que eu não era. Né? Eu cometi tantos desvios que eu já não estou mais gostando do resultado do que eu estou vendo. E por que isso? Aí nós chegamos aqui no outro ponto. Existe uma lei, assim como tem várias leis naturais, tem a lei do progresso, tem a lei de sociedade. Isso está aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 766 diz o seguinte:
A vida social está na natureza? E a resposta dos espíritos é a seguinte: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não foi inútil que ele nos deu isso. E continua. O homem, uma outra pergunta, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E a resposta: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Ou seja, na medida em que nós nos isolamos, seja de que forma isso for, nós vamos nos embrutecendo. Então, o caminho inverso também é verdadeiro, na medida em que a gente vai se relacionando com as pessoas, seja no trabalho, seja na família, e aí cabe também um capítulo especial, seja no trabalho voluntário, no que for, é importantíssima essa interação, porque é a partir dali que eu vou me lapidando. Quando eu me isolo, e eu estou falando aqui, o isolamento não é alguém que mora numa cidade grande querer agora morar num sítio, isso não é isolamento. Vai continuar tendo relação com as pessoas, vai mudar o ritmo, vai mudar, a pessoa mudou de valores, enfim, adotou outros hábitos, isso é diferente de isolamento, né? Eu posso viver numa cidade grande e viver isolado, eu não me relacionar com as pessoas, isso é diferente, né? Pois bem, e essa interação é que vai fazendo com que a gente perceba as nossas pequenas rupturas de caráter. Por quê? Porque eu percebo a reação das pessoas, se foi boa ou ruim. Se foi ruim, opa, eu errei aqui, eu tenho que corrigir. Se for boa, ótimo, serve de incentivo para eu progredir. Quer ver? Imagine uma casa vazia, uma casa em perfeito estado. Deixe ela vazia por 1 ano. Como é que vocês acham que vão encontrar essa casa por dentro quando chegar lá? Depois de 1 ano, ninguém entrou. Provavelmente vai ter problema lá dentro, certo? Provavelmente. E esses problemas começam pequenininhos. Se a gente parar de vir aqui, na comunidade, aqui não precisa ser 1 ano, né? Por 1 mês ou 2 semanas já é o suficiente. Aí o que acontece? As folhas da árvore do vizinho entupiram a calha, mas não tem ninguém aqui dentro para olhar. Aí deu uma enxurrada, a calha transbordou, a água veio e passou pelo forro. Certo? Aí fez isso 1, 2, 3 vezes, apodreceu a madeira, com o tempo vai cair um pedaço daquele forro. Caindo um pedaço daquele forro, daqui a pouco, pode ser que caia um pedaço também da estrutura do telhado, e assim vai, numa sucessão de problemas, que começaram com um gotejamento. É pequenininho. Mas qual foi o grande problema? Não tinha ninguém para ver. Não tinha ninguém para detectar o problema. E sempre começa pequenininho. Sempre começa pequenininho. Então, assim como um imóvel fechado, somos nós em isolamento. Nós precisamos dessa interação até para perceber e para aprender pelos bons exemplos, ou também pelos maus, mas eu prefiro aprender pelos bons exemplos, né? De como a minha vida pode melhorar, como eu posso conseguir melhores resultados na minha vida se eu mudar a minha conduta. E aí, por uma razão lógica, simples ao mesmo tempo, mas muito importante. Ora, se eu reformo constantemente as minhas atitudes, se eu cuido constantemente do que está acontecendo, das pequenas rupturas do meu caráter, certo? Se eu vou cuidando, se eu vou corrigindo, na medida em que isso vai acontecendo, eu vou corrigindo imediatamente. Ora, a minha relação com as pessoas vai melhorando, certo? Por quê? Porque eu passo a ser um cidadão que facilita a vida,
seja no trânsito, seja no trabalho, eu sou um facilitador da vida das pessoas. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou dar o meu melhor profissionalmente. Isso está na natureza. Na natureza não tem nada meia boca, né, gente? Já perceberam isso? Na natureza não tem nada meia boca. Imagine um leão, na hora de caçar. Hoje eu não estou muito afim. Né? Eu vou fazer de conta. O que vai acontecer? Vai morrer da fome. Não tem fazer de conta na natureza. Ou ele dá o melhor, ou ele vai morrer da fome. Agora, a gazela. Está lá pastando e tal, apareceu o leão. Ai, não estou afim de fugir de leão hoje. Não é um bom dia. Está meio chuvoso, né? Hoje não é um bom dia para fugir de leão. Então não foge. Vai virar comida de leão. É simples assim. Vocês já viram uma flor desabrochar só a metade porque estava com preguiça? Não tem. Isso não existe. Na natureza não existe. A natureza sempre dá o melhor. Sempre dá o melhor. E um detalhe, né? Na natureza é diferente do que acontece aqui com a gente. A gente quer chegar primeiro, né? Nosso negócio é chegar na frente. Na natureza não é. É fazer o melhor. O búfalo, por exemplo. Vocês já viram o ataque de leão numa manada de búfalo? Pois é. O búfalo, para ele, não basta correr primeiro do que o outro. Aquele que se salvou, se vira e volta para salvar aquele que foi atacado. Não é assim? E vão e fecham o cerco e tal, e botam o leão para correr, ou seja lá qual for o felino que atacou ali. Por quê? Porque eles não são indivíduos, eles são a manada. Então, eu sozinho não sou nada, eu preciso da minha manada. Então, eu escapei aqui, ele foi pego, eu volto e vou salvar aquele ali. E é isso. Então, a gente tem alguns exemplos aí da natureza. Não estou dizendo que os animais são melhores do que nós, mas nós temos que prestar atenção no que serve de exemplo para nós. Natureza não tem meia boca, sempre dá o seu melhor. Uma semente vai virar aquela árvore? Vai. A mesma semente, o mesmo tipo de semente que saíram da mesma fruta, uma pode dar uma árvore de 1,5 m e outra de 7 metros de altura? Não. Elas vão ser muito parecidas se tiver no mesmo solo, se tiver a mesma quantidade de luz. Porque ela dá o seu melhor com o que tem, com os recursos que tem, ali ao seu dispor. E é isso que, através da espiritualidade, Deus fica pedindo o tempo todo: esforço, esforço. Reforma, esforço. Minha vida não está boa. Melhora, tem que reformar. Eu lembro de um... Nós falamos aqui há algum tempo atrás, meu Deus do céu, era um líder espiritual. Eu sei que ele foi perguntado assim, o sucesso na nossa vida depende de mais de quê? Depende de destino, sorte, Deus ou esforço? E aí a resposta dele foi interessante, diz assim: você tem alguma interferência sobre destino? Não. Sobre sorte? Não. Sobre Deus? Obviamente não. Sobre esforço? Sim. Então, dedica 100% da tua energia ao esforço, porque é a única coisa que você tem controle. Agora, esforço, bem entendido, né, gente? Não é eu chegar em casa esbaforido, porque eu fiz força o dia todo. Esforço tem que ser com inteligência. Tem que ser com persistência. Se eu tenho certeza de que eu estou no caminho certo, então persista. Mas hoje eu recebi um não, não interessa. Segue lá. Eu lembrei até do meu filho pequenininho. A gente sempre ensina, gente, filho, quando disser não, alguém oferecer alguma coisa, diz não. Então, sempre diz não, obrigado. Né? Ou então, se fulano, quer uma fruta? A gente diz sim, por favor. Tá bom? Tá bom. Aí outro dia eu estava preparando o lanchinho, botei 2 coisas do mesmo lanche, não sei se eram 2 frutas, o que era, e só filho, oferece para um amiguinho teu na escola, se tu vê que tem alguém que esqueceu o lanche, alguma coisa, oferece, mesmo assim oferece para alguém, tá bom? Tá bom. Aí à noite a gente se encontrou, e aí filho, como é que foi hoje lá e tal? E no lanche, oferecesse para alguém? Ofereci, pai. E o que aconteceu? Ofereci para o Gustavo. Sabe o que ele disse? Não. Não. Seco. Esse filho está
Não, tudo bem, filho. Ele falou assim, pai. Não, tá. Mas ele ainda vai, ele vai dizer não, obrigado lá na frente. Tá? É que tu já aprendesse, ele vai aprender ainda, tá? Mas vamos com calma. E eu já falei isso aqui para lembrar que às vezes a gente fica assim, né? Recebe um não, já fica chateado. Ah, vai pedir emprego, entregou currículo numa empresa, não chamaram. Vou desistir, porque desse jeito mesmo, ninguém mais quer, já não tem mais idade, já não sei o quê, a gente arruma um monte de desculpa. Lembra da natureza, gente. Tem que dar o melhor, tem que persistir. Tem que fazer reforma interior? Tem, porque aquela goteirinha está lá. Conserta enquanto dá tempo, enquanto ela não causou estrago nenhum, só molhou. Conserta. Sempre a gente dizia, quando trabalhava na fábrica, o menor prejuízo é o primeiro. Não deixa chegar no final do processo que ele ficou desse tamanho. E é assim. As nossas reformas morais, conserta no início. É mais fácil pedir perdão logo que acontece, do que a gente deixar, e aí a gente vai, se afasta da pessoa, e aí a gente fica pensando, mas também, eu errei, mas ela errou comigo também, a Vanilda. Meu Deus do céu, se eu for lembrar quantas vezes ela já me magoou, não lembro agora, mas ela já me magoou. Né? E a gente fica achando desculpa, e depois não entende por que a coisa não está andando direito na vida da gente. Né? Não entendo. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, tá? Será que tá? Ora, se o nosso progresso... Eu escrevi aqui uma observação. Olha só. Cuidar do próprio caráter é, na essência, cuidar da nossa boa relação com as pessoas. E cuidar da boa relação com as pessoas é cuidar do nosso desenvolvimento. Cuidar do nosso desenvolvimento é cuidar do desenvolvimento da humanidade. Eu sou parte dela, eu estou contribuindo com o desenvolvimento da humanidade. Certo? A humanidade é feita de indivíduos. Não dá para transformar tudo de uma vez só. Como é que eu transformo essa humanidade? Como é que eu transformo aqui a cidade de São João Batista, do jeito de pensar? Eu pensando diferente. Eu pensando e agindo diferente, eu posso estimular as outras pessoas através do exemplo. E assim eu vou transformando. Começa, então, aqui. Cuidar do nosso desenvolvimento é cuidar do desenvolvimento, então, da humanidade. Isso é trabalhar em consonância com a lei de progresso. E assim servimos a Deus com o nosso trabalho interior. Certo? Então, na medida em que eu me melhoro, eu acabo por melhorar a comunidade onde eu estou. A gente eu costumo falar assim de um... Quando falar de jeito de comercializar, eu gosto de citar 2 exemplos, só para ver como um jeito de pensar muda uma comunidade inteira. Aqui no Brasil, se eu chegar numa pizzaria, me corrija se eu estiver errado, cheguei numa pizzaria, pedi para o garçom uma pizza e tal, aí eu disse, mas sem cebola, tá? Ok. Lá veio o garçom, trouxe a pizza com cebola. Aí disse, vai me desculpar, mas eu pedi sem cebola? Não, o senhor pediu com cebola. Já olha desconfiado para a gente, né? E aí eu digo assim, impossível, eu sou alérgico à cebola. Se eu comer cebola, eu vou parar no hospital? Fecha a garganta, dá tudo, dá uma reação e tal. Aí ele... Já volto. Leva lá para dentro. Eles tiram a cebola de cima, não fazem outra. Volta a pizza para a nossa mesa. Friazinha já, né? Porque demorou. Não é assim que eles largam, né? Aí... E vai embora. Então veio a pizza agora fria, de volta, com o gosto da cebola, porque a salsa foi tirada de cima e tal. E é isso aí. Nos Estados Unidos, você não precisa nem ir num restaurante. Tem lá uma porta, um balcão que vende pizza em pedaços. O americano tem esse hábito, especialmente em cidade muito grande, de não parar para comer. É tudo muita correria, muita pressa. Passa lá e tal, compra uma fatia de pizza e sai comendo pela rua. Se eu chegar num balcão desse, lá nos Estados Unidos,
e peço uma pizza lá, sei lá, marguerita, e ele, tudo muito rápido, pá, botou uma fatia de pepperoni aqui na frente. Disse, não, pedi marguerita, opa, perdão, já põe de lado, ou põe no lixo, já prepara outra lá e quentinha aqui, com desculpa, se tiver algum petisco para botar junto, como maneira de reparar o erro dele, assume imediatamente que o erro foi dele, não foi meu, do cliente, pede desculpa e vai embora. São pequenas diferenças, certo? Mas olha o que essa diferença de pensar provocou nos dois países ao longo de 500 anos. Os dois têm a mesma idade. Os Estados Unidos têm um pouquinho menos que nós ainda. Idade de país. O jeito de pensar do brasileiro, o jeito de pensar do americano na hora de atender um cliente. Para o americano, caro é ter o cliente dentro do estabelecimento dele. Não importa se ele tem que botar a pizza no lixo. Para o brasileiro, está mentindo, está querendo tirar vantagem, ele já comeu um pedaço, porque o filho... Ao longo de 500 anos, onde é que está os Estados Unidos? Onde é que está o Brasil? Economicamente falando. Não estou falando moralmente, mas aí daria assunto para mais um monte de tempo aqui. Deu para perceber, ao longo do tempo, que uma maneira de pensar provoca na vida da gente e na vida deles. Então, não é um americano que pensa assim. Eles pensam assim porque virou cultura. Cultural, o cliente é importante de verdade. É nas atitudes que a gente percebe isso. Aqui... Tá bom. Vamos lá. Ou então, você viu uma cara e diz, gente, está mal passado demais. Não é assim? Gente, é apenas um exemplo. Mas para a gente enxergar, o que isso pode provocar? Aquela goteirinha da calha entupida com folha, que a gente não limpou, pode provocar um prejuízo enorme se eu não cuidar. Se eu deixar que aquela goteirinha fique fazendo aquele estrago ali daquela gotinha durante 2 meses aqui. Aí eu chego aqui, eu tenho que trocar o telhado, forro, tal, fazer uma reforma, se for o caso. 1 ano, então, nem se fala, é capaz de cair tudo. Então, esses pequenos deslizes, as pequenas rupturas no nosso caráter, podem provocar um mal muito grande. Mas por isso é que é importante, e a espiritualidade chama atenção o tempo todo, reformem constantemente. Eles nos falam isso e a gente, às vezes, entra por aqui e sai por ali. E, às vezes, a gente fica, tá, tudo bem, isso aqui eu deixo para depois, agora eu tenho que correr. O Júnior falou lá que a gente precisa de esforço, então eu tenho que... Oh, meu Deus do céu, eu tenho que dar o máximo de mim com inteligência. Essa é a nossa grande diferença de nós para os animais, né? Nós temos inteligência, nós temos a lei do progresso para seguir, o animal precisa cumprir a questão material. Quer ver? Onde é que está aqui os animais aqui? Opa, obrigado, Jaime. Olha só. Até eles dão um puxão de orelha. Laços de família, olha só. Pergunta 773 do Livro dos Espíritos. Por que, entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. Essa é a resposta. A ternura da mãe para os seus pequenos tem, por princípio, o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar dos recém-vindos. Ponto. Aí, a gente acha que, então, beleza, né? Então, vamos fazer que nem os animais. E aí tem outra pergunta que diz assim, as pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que entre os homens os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural, que devemos pensar disso? Aí os espíritos dão um puxão de orelha na gente. Assim, ó, o homem tem destinação diversa da dos animais, diferente dos animais. Por quê? Por que, pois, sempre querer identificá-lo como eles? Né? Não há outra coisa além da necessidade física. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui
porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Então, o desenvolvimento, o nosso progresso, parte necessariamente da nossa relação com as pessoas. Inicialmente na família e depois em sociedade. E essa relação vai ficando tanto melhor na medida em que eu vou cuidando da minha conduta, do meu caráter, que é o meu conjunto de normas morais que eu assumi para mim. E se tem alguma norma moral dessa que precisa de reforma, vamos reformar, porque a minha vida vai melhorar. Isso é consequência, é causa e efeito. Certo? Então, se não por uma questão moral, por uma questão de inteligência. Por uma questão de lucro, dá lucro. Sabia? Se relacionar bem, não com falsidade, se relacionar bem de verdade, ser um facilitador da vida, dá lucro. Sabe por quê? Porque na medida em que eu dou o meu melhor, aí sim lembra da natureza, na medida em que eu dou o meu melhor no meu trabalho, eu vou progredir profissionalmente. Na medida em que eu dou o meu melhor dentro de casa, eu vou progredir nos meus relacionamentos. Na medida em que eu dou o meu melhor nas amizades, eu vou progredir com as amizades. Elas vão ser mais verdadeiras, mais sinceras, eu vou, quem sabe, ter mais retorno. Porque o amigo que não é muito amigo, ele não diz quando eu estou errando. Mas o amigo de verdade, ele me chama num canto. Pô, eu sou teu amigo, né? Estou te falando para o teu bem. Está fora isso aí. Você gosta de ficar toda semana indo lá para a zona e... Ei, isso aí está errado. O amigo chama. O outro não, né? O outro convida para ir junto, né? Que não é amigo, convida, né? Mas o amigo que é de verdade chama atenção, puxa a orelha. Né? Mas não é para brigar, é para mostrar o caminho, é para interromper a goteirinha da calha. E então é importante a gente fazer isso enquanto há tempo. Gente, eu vou encerrar. Eu sem querer, eu trouxe uma psicografia dentro do caderno aqui, lá de Blumenau. Estava no mural e eu trouxe e vou usar aqui para vocês. Olha só. Essa psicografia foi da irmã Lúcia. A irmã Lúcia é a guia espiritual da casa lá, do CIU. É ela que comanda os trabalhos lá. Tá? Ela foi uma freira, inclusive, trabalhou com a Madre Teresa de Calcutá. Ela era de Blumenau mesmo. E ela mandou uma psicografia para todos que diz o seguinte: tua vida para sempre. Em uma só existência, não podes querer alcançar tudo, mas também não podes adiar os mais importantes ajustes, em que te fará progredir em teu processo evolutivo. Sim, meus queridos, muito respeitosamente vos alerto para não se passar despercebido os compromissos assumidos na pátria espiritual e no planejamento reencarnatório. Claro que nem sempre a gente sabe o que prometeu, né? Sim, sabemos o quão difícil se parece quando se está encarnado. Parece que não vai se conseguir, mas com fé, esperança e esforço, vão se vencendo a cada dia, aproveitando as pequenas e grandes oportunidades de servir, iniciando no lar, com os familiares que permitem ou não, e seguindo juntamente com aqueles que encontramos no caminho. A vida é para sempre, mas cada passo e cada ato são medidos. Portanto, queridos do coração, atenção para o tempo desperdiçado. A vida terrena não é feita para o lazer, e sim se completar com o trabalho árduo e depois o descanso merecido. Amem muito e se utilizem do maior auxílio e meio de ligação que é a prece. A vida só é para sempre, contando com o espírito imortal. Ama para sempre, perdoando mais aos outros e a si também, com a cobrança devida. Sempre no auxílio, Lúcia. Mais uma aqui também que diz, gente, estamos sempre aqui para ajudar, estão sempre nos ajudando. Lembra que a irmã Vera falou lá? A tarefa às vezes é difícil de ajudar vocês, mas nós estamos aqui. Certo? Então, na medida em que eu vou corrigindo os meus erros, eu vou tendo o quê? Mais ajuda, porque eu entro em sintonia com Deus. Eu entro em sintonia com Deus, que é a perfeição, exatamente sendo cada vez mais próximo disso.
através das minhas atitudes. Quanto mais próximo eu fico, através da minha reforma, através da minha mudança de atitude, mais ajuda eu recebo. Quanto mais ajuda eu recebo, mais eu enxergo o caminho certo para seguir. Quanto mais eu sigo pelo caminho certo, mais eu progrido. Então é um círculo virtuoso. Quanto mais eu faço, mais eu progrido. Quanto mais eu progrido, mais eu tenho vontade de fazer, e a minha vida vai se transformando. Lá na frente eu vou chegar assim, poxa, que vida boa que eu tenho, né? E aí a gente pode olhar, puxa vida, mas quanta coisa eu mudei também. Quanta coisa eu melhorei. Quantas goteirinhas eu fui corrigindo, né? Hoje a minha casa está bonita. Então, esse deve ser o nosso objetivo. Que fica aqui, então, uma sugestão de reflexão. E que essa reflexão possa produzir aí boas tomadas de decisão, né? Mudança de rumo. Tá bom, gente? Obrigado. Boa noite a todos.